Crer em Jesus é viver conforme a palavra de Jesus. Crer nos leva a obedecer. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, criadora do Ministério Vem e Vamos, e eu ensino sobre a palavra de Deus na internet. Então, se você quer aprender mais sobre a Bíblia, já deixa seu like, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a relação de Jesus com a lei. Esse vídeo faz parte de uma série de 18 vídeos onde nós estamos estudando o Sermão do Monte. E nesse vídeo, em especial, nós estudaremos as palavras de Jesus em Mateus 5, 17 a 20, sobre a lei e sobre a sua relação com ela. Para começar, é muito interessante observar o momento em que Jesus falou essas palavras. Jesus fala sobre a lei e sobre não vir para revogar a lei, justamente antes de começar a ensinar uma série de temas que estão relacionados com a lei. Então aqui o que Jesus está dizendo é que ele não veio à Terra para revogar a lei que os seus ouvintes já conheciam, mas sim para dar a perfeita interpretação dessa lei. O que Jesus está fazendo é apontando que ele não irá se opor à lei, mas interpretar ela da maneira correta. E isso fica claro no versículo 19 e 20, quando ele nos chama a nos relacionarmos com a lei de maneira distinta aos fariseus. O que Jesus está fazendo aqui é dizer que a maneira que os fariseus liam a lei e se relacionavam com a lei não era a maneira correta. Para você compreender melhor, nós muitas vezes fazemos o mesmo que Jesus está fazendo aqui. Jesus aqui está criando um distanciamento entre aquilo que os fariseus ensinavam e aquilo que ele ensinava. E muitas vezes nós fizemos o mesmo. Pense em uma igreja que você não concorda com a doutrina, que você crê que tem interpretações contrárias à palavra. Eu pensei aqui, você pensa aí. Quantas vezes ao falar para alguém que você é cristão, você não evidenciou o fato de que você crê em Jesus, mas você não crê naquelas doutrinas, mas você não crê na maneira que aquela igreja é estruturada? Quantas vezes em dizer que você é cristão e seguidor de Jesus, você falou, mas eu não acredito nisso em relação ao dinheiro, eu não acredito nisso em relação a outro assunto. Então, o que você estava fazendo é criar um distanciamento, dizer, eu acredito nisso, eu sou cristão e é nisso que eu acredito, mas é contrário a esses ensinos. Jesus está dizendo, eu não vim para revogar a lei, mas eu não ensino a lei e vocês não devem seguir a lei como os escribas e os fariseus. Jesus cria um distanciamento, ele deixa claro a sua diferença dos escribas e fariseus da época. E um ponto importante é que a lei, quando nós falamos sobre lei e a nossa relação com a lei na atualidade, ela é um grande ponto de divergência entre os cristãos. Isso também faz com que esse versículo seja interpretado de diversas maneiras, esse capítulo, esse trecho da Bíblia. E obviamente aqui eu estou ensinando para vocês a maneira que eu compreendo e a maneira que eu leio com base em todo o restante da escritura, esses versículos. Mas eu acho importante salientar isso quando um versículo tem mais de uma interpretação e mais de um contexto da igreja cristã, para que vocês saibam que aqui você está encontrando a interpretação que eu considero mais coerente com a palavra de Deus. E algo importante para se dizer ao falar de lei é que existe um grande erro na igreja atual que considera que a graça anula a lei. Existem hoje diversas igrejas que pregam somente o amor. Ame a Jesus e viva da maneira que você quer. Ame a Jesus e faça o que você quer. Inúmeras igrejas hoje que vivem somente lendo o Novo Testamento, apegadas somente ao Novo Testamento e ignorando todo o restante da Bíblia. Mas isso é um grande erro. E muitas pessoas embasam essa sua opinião em João 1,17, que diz, porque a lei lhe foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E com base nesse texto, muitos crentes pensam que a sua vida e a maneira que vivem hoje nada tem a ver com a lei, nada tem relação com a lei. Mas eles esquecem que foi João, o mesmo apóstolo que falou tanto sobre o amor e tanto sobre a graça, também falou sobre a importância de obedecer. Também falou sobre a importância de seguirmos Jesus nos termos de Jesus. E o mesmo Cristo se opõe a esse pensamento nos versos 17 e 18, quando ele diz, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então é um grande erro pensar que Jesus aboliu a lei e que nós só devemos viver com base no amor. Quem ama a Jesus, obedece a Jesus. O amor, ele se manifesta no cumprimento da vontade daquele a quem nós amamos. Para que a gente consiga ainda mais se aprofundar nesse assunto, que ele não é o tema principal do nosso vídeo, lá no nosso grupo do Telegram, onde tem conteúdo exclusivo, eu vou estar compartilhando uma lista de versículos para que você possa estar meditando e tendo ainda mais conhecimento da relação do amor e da lei. Então eu te
convido a entrar no link aqui da descrição e fazer parte do grupo recebendo conteúdo exclusivo e se aprofundando ainda mais nesse assunto. Mas, voltando para o nosso vídeo, essas palavras de Jesus nos versos 17 e 18 deixam claro que o argumento de que Jesus é amor, que Deus é amor, como uma desculpa para não cumprir a lei, não passa de um tapa-buraco para as pessoas não olharem para si mesmas e para o seu desejo de fato pecaminoso de viver conforme as suas próprias vontades. Então elas usam isso como desculpa, como uma forma de não lidarem com os seus desejos e viverem saciando os seus desejos. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos chama a viver em retidão, obedecendo ao Senhor. E no contexto em que essas palavras foram faladas, é importante destacar que muitas pessoas esperavam que Jesus rompesse com a lei, que Jesus desse as costas para a lei e inventasse algo novo e revolucionário. Nada parecido com os dias de hoje, né? Onde todo mundo espera algo novo e revolucionário e aquilo que é tradição é visto com desdém, ou aquilo que é visto como algo a ser cumprido também é visto como menos importante. Nós somente esperamos o novo e revolucionário. O mesmo acontecia com os ouvintes de Jesus. Mas então as pessoas elas tinham essas esperanças vãs de que Jesus iria afrouxar as rédeas, iria inventar coisas novas e não cumprir a lei. Então Jesus está cravando uma bandeira e dizendo: não, eu cumpro a lei. A lei ela continua, mas ela é distinta agora, pois eu estou presente. Isso que nós temos que entender. A lei, ela é plenamente interpretada em Jesus. É isso que acontece. E então Jesus não revoga os 10 mandamentos. Como nós vamos ver nos outros vídeos, Jesus reinterpreta, ou melhor dizendo, ele dá a interpretação correta de como nós devemos viver os 10 mandamentos. Então, Jesus não está abolindo a lei, mas ele está dando a interpretação correta, a interpretação que nós devemos ter sobre a lei. E Jesus não veio, então, revogar a lei, mas cumprir a lei. E isso fica muito claro quando nós vemos a continuação do Sermão do Monte, onde Jesus não revoga os 10 mandamentos, ao contrário, ele dá a interpretação correta sobre os 10 mandamentos. Nos próximos versículos do Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus dando a plena e perfeita interpretação dos 10 mandamentos. Isso deixa ainda mais claro que Jesus não veio abolir a lei moral. Por isso que o que ocorre é que a lei moral ela continua de pé sobre uma base diferente. Antes ela andava ao lado de uma lei cerimonial. E é essa lei que nós não mais vivemos sobre ela, porque nós estamos vivendo na graça. A lei moral continua de pé, mas agora sobre a base da graça de Jesus. E não sobre uma série de rituais que nós precisamos fazer para poder estar na presença de Deus. E esse é um ponto chave para que a gente compreenda esse versículo. Jesus não veio abolir a lei moral. Jesus não veio abolir a moralidade. Jesus não veio abolir aquilo que o Senhor ensinou. O que acontece em Jesus é que nós não mais necessitamos da lei cerimonial para estar na presença de Deus. Entenda esse ponto, você conseguirá entender perfeitamente esses versículos. E nós precisamos compreender sobre a lei moral que, diferente do que muitos pensam, ela não foi escrita em tábuas, ela não foi escrita somente em papéis, ela não está só na Bíblia, mas ela está no coração humano. A lei moral é algo que nós, como seres humanos, recebemos. E isso fica muito nítido quando nós vemos que alguns princípios morais estão presentes em praticamente todas as culturas do mundo, em todas as épocas. Existe uma moralidade, uma fração de moralidade que o Senhor compartilha conosco quando nós somos criados. Quando a gente lê o livro de Abolição do Homem de C.S. Lewis, no último capítulo ele traz uma lista de ações morais que são repetidas em todas as culturas, em várias culturas. E essa lista é extremamente interessante porque nós observamos que o matar ele permanece errado em diversas culturas, que o adulterar ele permanece errado em diversas culturas, em diversos tempos. E isso é um claro indício que nós como seres humanos recebemos essa fração de moralidade e essa fração de moralidade está em nós. Se você tem interesse de ler esse livro, ele é um pouco complicado de ler, muitas pessoas já me escreveram falando que tem dificuldade em ler ele. E eu indico que você, se você tem tempo e disposição, você leia esse livro, que você vai conseguir compreender ainda mais sobre a questão da moralidade, das leis e como nós devemos nos relacionar. E se você tem interesse de ler o livro, eu vou deixar aqui na descrição o link que você pode comprar através dele. Mas voltando pro assunto. Então essa moralidade, ela não pode ser removida. É muito interessante que por vezes a gente conversa com pessoas que vivem completamente contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, mas elas apresentam uma vaga noção de moralidade. Elas apresentam uma noção de certo e errado, mesmo que elas escolham fazer o errado. E isso também é uma prova de que nós temos uma fração de moralidade em nós. E essa moralidade, ela não pode ser removida e ela não pode ser ignorada, por mais que ela vai sendo conforme nós vamos vivendo. Se nós escolhemos trilhar o caminho do pecado, abafada pelo pecado, ela continua dentro de cada um de nós, a moralidade de Deus. E essa moralidade, ela jamais pode ser revogada, ela jamais pode ser alterada. Aquilo que Deus diz em qualquer parte da Bíblia que é moral, o que ele diz que é imoral
é imoral. E claro, ressaltando novamente, nós não vivemos mais de acordo com a moralidade de Deus sobre um solo cerimonial, nós vivemos agora sobre o solo da graça. E essa é a diferença que faz com que a gente entenda a nossa relação com o Antigo Testamento. A moralidade ali presente, a moralidade ali ensinada, ela permanece. O que muda é a maneira que nós nos relacionamos com essa moralidade, agora mediante o sacrifício de Jesus. Mas nós continuamos buscando essa moralidade, buscando viver de maneira moralmente agradável ao nosso Senhor, principalmente por reconhecer o sacrifício de Jesus, que nos permite nos achegarmos a Deus, sem que seja necessário trilhar o caminho das leis cerimoniais, essas que em Jesus de fato não se fazem mais necessárias. Então o ponto principal para que a gente consiga entender esse ensino é que Jesus não revoga a lei moral. E além de Jesus estar falando sobre as leis morais, mas aqui Jesus também está falando sobre os 10 mandamentos. E por que ele está falando sobre isso? Lembra que no início do vídeo eu falei que ele daria continuidade ao sermão, falando sobre coisas que estão relacionadas à lei. E portanto, ele trata de diversos assuntos que estão nos 10 mandamentos. E aqui Jesus passa então a falar sobre esses 10 mandamentos, que ele não veio revogar eles, mas o que Jesus faz é lançar a luz perfeita sobre os mandamentos, sobre a moralidade. Então Jesus não revoga a lei, mas ele lança a luz perfeita para a lei. E ele cumpre a lei. E ao cumprir a lei, Jesus nos ensina como nós devemos nos relacionar com a lei. O que ele faz não é alterar e nem revogar princípios, mas estabelecer como nós devemos perfeitamente nos relacionarmos com esses princípios. E já no verso 19 e 20, Jesus fala sobre aqueles que descumprem a lei. Ele diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A expressão todo aquele que desobedecerá um desses mandamentos é um claro lembrete que não existe nenhuma área da nossa vida que nós devemos preservar para nós mesmos, ao nosso prazer, ao nosso deleite, mas toda a nossa vida ela deve ser rendida ao Senhor e submetida à lei e à palavra do Senhor. É por isso que não existe na vida cristã espaço para ídolos. Não existe espaço para que a gente construa um altar onde a gente vai pôr aquelas coisas que nós temos, aqueles pecados de estimação, como muitas pessoas falam, não. Então aqui Jesus está nos mostrando que não existe transgressão pequena, não existe coisas pequenas que nós podemos considerar pequenas coisas, pequenos pecados que nós devemos conservar na nossa vida. Sob a desculpa ou porque Deus é amor, ou pela graça, ou que a lei não importa mais, todos nós sabemos aquilo que é moral e o que não é moral perante Deus. E diante disso, nós devemos buscar fidelidade ao nosso Senhor, reconhecendo a maneira que Ele nos chama a viver, não construindo altares onde nós mesmos vamos governar a nossa vida. E esse versículo também revela outro ponto muito importante quando diz: ensinar os outros a fazer mesmo, ensinar os outros a pecar, ensinar os outros a ir contra a lei. Claro que no contexto que Jesus estava falando, os fariseus faziam isso, eles claramente ensinavam a lei de maneira errada às pessoas, ensinavam a viver a moralidade que Deus nos chama de maneira errada, os 10 mandamentos totalmente de maneira contrária à vontade de Deus. Mas nós também nos dias de hoje podemos ensinar os outros a viver de maneira contrária à palavra de Deus. E nós podemos fazer isso de duas formas. Uma delas é com as nossas bocas. Como muitos pregadores hoje ensinam pessoas de fato a esquecer a moralidade, a esquecer os princípios de Deus e até mesmo virar as costas para os 10 mandamentos que são frisados por Jesus no Sermão do Monte. E então eles estão ensinando para a própria condenação. Eles estão ensinando diretamente as pessoas a descumprirem a lei. E Jesus alerta para o problema disso. Mas nós também podemos ensinar as pessoas a descumprir o que Jesus está nos ensinando com nossas atitudes. Quando nós vivemos de maneira displicente, quando nós vivemos sem nos preocupar com o que os outros irão ver através da nossa vida. Quando nós vivemos, nós também vamos ensinando aqueles que vivem ao nosso lado, mesmo que não seja a nossa intenção. É muito curioso que nós vemos isso claramente em relação de pais com filhos, mães com filhos, quando os filhos começam a imitar as ações dos pais sem que sejam necessários que os pais antes ensinem isso. Esses dias eu vi uma blogueira compartilhando que os filhos dela, maiores, colocam sempre o prato na pia. E depois de um tempo, o filho pequeno, que tinha 1 ano, eu acho que não, talvez nem 1 ano, fez o mesmo sem que ninguém nunca tivesse o ensinado. Ele aprendeu por observar. Então, como cristãos, nós também não temos que nos preocupar somente em não falar coisas erradas, não falar coisas contrárias à lei, mas viver de maneira que nós obedecemos a lei a tal ponto que nós não corremos o risco de estar ensinando involuntariamente outras pessoas a desobedecerem à lei. Algo que acontece muito em igrejas é que um grupo começa a fazer coisas erradas
adequadas. E rapidamente essa cultura de não estar submetida à moralidade de Deus vai se espalhando e mais pessoas vão começando a viver dessa forma, vão começando a dar jeitinho para que construam altares onde conservem os seus ídolos e adorem os seus ídolos pecaminosos. Então nós temos que cuidar muito para que não somente a gente não desobedeça a lei, a essa moralidade que o Senhor nos chama a ter, mas também para que a gente não viva ensinando os outros a desobedecer. E Jesus continua nesse versículo falando que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. E o que Jesus está querendo dizer aqui é que, de fato, muitas vezes, exteriormente, os escribas e os fariseus seguiam a lei. Eles poderiam ter ações de seguir a lei que aparentava para os outros que eles, de fato, estavam em obediência com o Senhor. Mas o interior deles não estava. É por isso que a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus é a justiça que nasce do coração do cristão, não a justiça que se manifesta simplesmente no exterior. O conhecimento que os fariseus e escribas tinham da palavra era muito grande, mas isso não significava que eles interpretavam a palavra de maneira correta e muito menos que eles viviam de conformidade com a palavra. Por vezes eles até ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Os escribas e fariseus, como Jesus menciona diversas vezes, eles viviam como hipócritas. Eles viviam como pessoas que falavam coisas ou até faziam coisas, mas que no seu interior não carregavam isso. E o que Jesus está falando aqui já aponta para o que ele vai ensinar na continuação do Sermão do Monte. Ele tira a lei somente das ações e coloca no nosso coração. Jesus aponta para a necessidade da lei nascer no nosso coração, ser cultivada no nosso interior. E o que os escribas e fariseus faziam é por focar tanto na aparência externa, em tanto aparentar ser pessoas que seguiam a lei, eles se esqueciam do seu interior. E que Deus nos livre de fazer o mesmo, que Deus nos livre de ser pessoas que gastam tanto tempo, energia e se preocupam tanto em aparentar santidade, em aparentar a obediência, que se esqueçam de cultivar a obediência no nosso coração, a cultivar o amor pela palavra, o amor pelos ensinos do Senhor no nosso coração, porque o Senhor conhece aquilo que nós carregamos em nosso coração. E Jesus falar isso aponta para aquilo que ele vai ensinar posteriormente nos outros momentos do Sermão do Monte, onde ele revela que a lei ela não acontece só exteriormente, muito pelo contrário, ela começa e tem origem no nosso coração. E nos próximos vídeos nós olharemos mais detalhadamente sobre isso, em especial sobre os temas que Jesus retira dos 10 mandamentos e dá perfeita e plena interpretação, que somente ele poderia nos ensinar. E ele nos ensina então que o cumprimento da lei de Deus nasce primeiramente no coração, que nada adianta ter cumprimento da lei no exterior se isso não estiver antes no nosso coração. E então nos outros versículos Jesus começa a restaurar a verdadeira lei de Deus, que exige obediência radical. Seguir a Jesus é algo que nos exige obediência radical, não somente exterior. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E é isso que nós podemos compreender com esses versículos e que nós devemos ter em mente. Jesus não rompe a lei, Jesus não nega a lei moral. Mas nós vivemos e buscamos viver a moralidade de Deus agora sobre um novo terreno, compreendendo a graça de Jesus, compreendendo o amor de Deus para conosco. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal, assim você me ajuda a continuar criando vídeos pra cá. E também entra no nosso grupo. Eu te vejo no próximo vídeo para que a gente possa continuar estudando sobre o Sermão do Monte, nos aprofundando na verdade bíblica, essa que nos liberta, essa que nos impulsiona a viver por amor a Jesus, a moralidade que a Bíblia nos ensina.